Olá, mundo de samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Mais um ano do nosso podcast, quinto ano dele acontecendo aqui no Carnaval de São Paulo. São mais, né, de 150 episódios, já passamos por várias etapas, né, por vários processos, e é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. Quinto ano dele, de episódios, alguns polêmicos, alguns comemorativos, alguns sempre emotivos em alguns aspectos, mas sempre aí tendo como grande objetivo falar do Carnaval de São Paulo por uma outra perspectiva. Perspectiva essa que muitas das vezes pode parecer agressiva, muitas das vezes pode parecer irônica, mas ela sempre é autoral, né? Aqui a gente não pega nenhum tipo de onda, nenhum tipo de modismo do momento na folia. A gente sempre está fazendo aí o que é necessário dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso olhar. Então, é basicamente isso. Então, vamos aí para o quinto ano, vamos aí para mais uma temporada. Se eu não me engano, é a oitava ou sétima temporada do podcast. E é basicamente isso, né? Acho que não tem muito o que dizer, não. Agradecer a todo mundo aí que nos ouve nesse tempo todo. Antes de mais nada, deixe de seguir o Cabeça Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar este vídeo. E vamos aí para um dos episódios que são identidade aqui do podcast, que é exatamente o que os enredos contaram. A gente sempre faz aí análise dos enredos antes de eles irem para a pista. Durante os desfiles, né, a gente faz sempre as nossas abordagens, sejam escritas, sejam elas feitas em áudio, né, aqui pelo podcast mesmo. Então, esse é o episódio que a gente encerra a temporada em questão de enredos. Os próximos dois episódios são os episódios que a gente vai falar aqui dos artistas do carnaval. Então a gente vai falar aqui de casais, de comissões de frente, de alegorias, fantasias, baterias e sambas enredo, que é o Carnaval é Arte, que também é um quadro importante, né, e identitário aqui do podcast. Então é isso, não tem muito o que dizer, né? Então vamos aí, portanto, abordar o quesito enredo. O quesito enredo aqui neste ano, acho que a gente teve uma melhora conceitual, pelo menos na tentativa conceitual deles irem para a pista. Claramente aqui a gente pensando aqui os 14 enredos do grupo especial, os 8 do grupo de acesso, a gente tem claramente grandes enredos que se destacam, enredos que não se destacam tanto, mas no geral, acho que a gente teve um pequeno passo de melhora nesse quesito. Eu acho que algumas escolas ainda negligenciam muito o enredo como um todo, e isso acaba se refletindo em samba enredo, acaba se refletindo nas alegorias e fantasias, e eu diria até que na percepção, né, na recepção do público com o desfile. Eu acho que isso é um agravante. Isso acontece normalmente em escolas, que você tem uma supervalorização de um quesito, principalmente o visual. Então, nesse sentido, eu acho que as escolas que manteram essa importância e protagonismo do enredo, acho que elas continuaram mantendo o seu grande padrão de excelência. Outras que já tinham, né, esse padrão acontecendo, eu acho que a gente teve ali uma tentativa de manutenção disso, enquanto outras, né, eu acho que elas tentaram, mas eu acho que nem todas conseguiram. Mas eu acho que, no geral, né, se a gente for pensar o montante dos desfiles que a gente teve pelo menos ali 7, 8 enredos que tinham uma preocupação com algo a ser falado, né? Claramente, cada um ali na sua limitação financeira, orçamentária, até mesmo de material humano mesmo, mas acho que no geral a gente teve uma pequena melhora, né? Ou a manutenção nessa questão conceitual dos enredos. Acho que isso é importante a gente frisar. Quanto ao aspecto da avaliação, eu acho que a gente teve, infelizmente, a manutenção do roteiro como grande protagonista da avaliação dos jurados. Eu digo isso porque é evidente em justificativas, em outros materiais que a avaliação gera, que os jurados, às vezes, eles entendem o enredo, eles concordam com as visões dos carnavalescos, com outros aspectos mais, mas
esse crivo, né, que é criado para o avaliador fazer uma nota de uma alegoria, de um desfile, acho que isso ainda é um grande problema em São Paulo, né? E acho que o roteiro ele tem um protagonismo muito grande para um quesito que ele é, por si só, ele, né, deveria ser mais avaliativo na questão tanto escrita, né, que é a parte de concepção, quanto de realização, que é exatamente alegorias e fantasias. Eu acho que o roteiro ele deveria ser apenas um aspecto implícito disso. Por que eu digo isso, né? O balizamento do roteiro faz criar anomalias dentro da avaliação. Então, acho que o roteiro ele tem que estar ali dentro dos dois tópicos de avaliação, seja ele concepção, seja ele realização. Porque se você inverte a ala, automaticamente a leitura do enredo acontece, vai ter um problema. Então, acho que o roteiro ser muito protagonista ainda em São Paulo, eu acho que é um erro conceitual, é um erro de quem ainda mantém a avaliação de jurados, e é um erro de quem criou, né, essa anomalia lá nos meados dos anos de 2016, 2017 e assim por diante. Eu acho que a gente teve aí um aproveitamento melhor dos desfiles do que em anos anteriores. Eu acho que as não, as entidades, né, as agremiações tiveram um pouco mais de preocupação mesmo com aproveitar o desfile como um todo. E eu acho que isso ficou visível em comissões de frente, né, que a gente teve ali um pouco mais de apuro estético, né, mas isso a gente vai ver mais para frente, e muitas comissões de frente com uma preocupação de contar o enredo, e acho que isso é muito essencial. Acho que a gente teve também um pequeno início, vamos dizer assim, das escolas abordarem mais os seus temas, e não foram muitas, né, acho que a gente pode citar aqui umas 6, 7 escolas entre o grupo especial e o grupo de acesso 1, que aproveitaram isso muito bem. Fica aqui também uma crítica. Eu acho que muitos enredos tinham potencial, mas por questões de erros das escolas, de vaidade de carnavalescos, até mesmo de um certo amadorismo nas agremiações nesse sentido, a gente teve enredos que se perderam na pista, né? Então acho que nesse sentido, por mais que a gente teve um bom aproveitamento do tema, né, do enredo, do quesito em algumas agremiações, algumas escolas perderam a oportunidade de fazerem desfiles, né, enredos que tivessem uma boa continuidade ao longo do ano, né? Acho que isso fica aqui também esse ponto de atenção, né? São Paulo não trabalha muito bem a sua marca, né? Até por isso mesmo, a marca dos desfiles de escola de samba de São Paulo meio que fica negligenciada, né, para o grande público, para empresários, para a empresa que administra a transmissão. Então, quando você negligencia o seu produto, e aqui eu digo o seu enredo, né, o espetáculo que é o seu desfile, quando isso acontece, quando isso fica muito visível, eu acho que quem está de fora não vai querer ter a percepção, né, a recepção muito boa disso, né? Então acho que fica isso também de alerta, né? Acho que quanto mais as escolas investirem nos seus desfiles, melhor vai ser esse processo. Mas isso aí a gente vai falar mais em outros aspectos, em outros episódios. E para encerrar aqui, né, acho que a gente teve ali uma prevalência da criação narrativa, ou seja, no processo de montagem, né, de pensamento depois de montagem e exatamente na pista, narrativa, né? A gente teve essa conjunção, criação e narração, um pouco acima, referente ao genérico e o raso, né? Então a gente teve, pelo menos, se a gente for contar aqui, 2, 3 enredos que eram muito genéricos, muito rasos, não contavam nada com nada, era uma colcha de retalhos. Mas aqui a gente não vai ficar falando aqui de questões ruins ou questões problemáticas em enredos, porque isso a gente já falou, né? Tanto no da Arquibancada, que é o nosso quadro escrito do Sambistas de Depressão, quanto no Alvorada Paulistana, que lá a gente faz um apanhado dos desfiles. Então não vamos ficar nos estendendo nessa realidade aqui. Vamos então aqui para os premiados, né, que já foram anunciados, né, a gente vai aqui só rememorar alguns deles. Então, o nosso prêmio Edson Machado de Enredo, que é uma homenagem a um dos principais carnavalescos de São Paulo, que inclusive tem aqui um episódio sobre o Edson. O prêmio Edson Machado, portanto, é para o desfile que tem o melhor enredo, né? Ou no conjunto da obra, o enredo ele é muito bem feito. Eu acho que a gente tem aqui a Tucuruvi como o grande enredo do ano. Eu acho que
o enredo da Tucuruvi ele acerta em todos os aspectos, seja na montagem, seja na narrativa, seja ela escrita, seja ela visual, seja ela artística como um todo. Eu acho que a Tucuruvi conseguiu criar, né, manter essa excelência no quesito. A Tucuruvi que sempre teve, né, nos últimos anos, principalmente após o rebaixamento, enredos muito interessantes, né, e até mesmo bons desenvolvimentos destes enredos, mas eu acho que faltava exatamente era a excelência visual, né, a excelência do impacto. Eu acho que isso aconteceu e eu acho que a Tucuruvi, no meu ponto de vista pelo menos, se a gente for pegar aqui o frio do regulamento, ela teve o melhor enredo. Tanto que até os jurados concordam com isso. Os jurados que tiraram pontos, né, décimos da Tucuruvi, tiraram por causa de roteiro. E mesmo assim, não houve um consenso entre eles, né? Houve um dissenso, na verdade, porque alguns tiraram 1.000 pontos, outros tiraram 0,3, outros tiraram 0,4. Então, não houve um padrão, o que, de certa forma, indica que os próprios jurados não queriam, né? Ou não viram erros, né? E tiveram que achar ali uma fórmula de tirar pontos, né? Os décimos, de acordo com o regulamentar. Mas dentro do que é o quesito, e o quesito é concepção e realização, a Tucuruvi fez talvez a melhor conjunção nisso tudo. Daqui a pouco a gente vai aqui elaborar outros aspectos que a Tucuruvi também aparece, né? Então acho que nesse sentido o grande enredo do ano é o da Acadêmicos do Tucuruvi, junto com da Gaviões da Fiel, um enredo que aqui ao longo do nosso podcast, né, ao longo desse pré-carnaval, a gente sempre veio aqui falando da importância, né, e da mudança narrativa que a Gaviões da Fiel fez de 2024 para 2025 na questão de enredo. 2024, aquele enredo era extremamente complexo, bastante confuso, e vem para 2025 para um enredo bem centrado, muito bem organizado, muito bem produzido, né, por todo o pessoal da escola. Eu acho que isso ficou, né, se refletiu na pista. Um enredo que era difícil, era muito complexo, é um enredo que teria muitas camadas, né, uma densidade muito grande. Tinha a grande questão, né, de ele parecer, né, e de ele ser, de certa forma, repetitivo, e eu acho que aí houve uma solução muito boa dos carnavalescos para a elaboração, né, e na finalização do quesito como um todo. Vale destacar que aqui, de fato, são os dois carnavalescos, né, que pensam a execução narrativa e escrita, né, e a narrativa visual, que é o Rainer e o Júlio. Então aqui a gente não tem uma equipe tão grande como é a da Tucuruvi, que tem redistas, tem colaboradores, tem os próprios carnavalescos. Aqui na Gaviões não, aqui a gente tem praticamente 2 pessoas pensando esse processo. É um trabalho de pesquisa muito bom, bem feito, muito bem elaborado. É uma sinopse longa, mas é uma sinopse longa que faz sentido. Isso se refletiu na pista, né? Uma sinopse longa, ela tem a possibilidade de gerar um desfile bem feito, né? Acho que foi isso que a Gaviões fez, e é um enredo bastante interessante, muito bem feito. Coloca ali num hall de grandes enredos da história da Gaviões da Fiel. Fica aí a questão de como é que a escola vai, né, trabalhar isso ao longo da sua narrativa de enredos, né? Eu não acho que a escola fez um desfile ruim na questão do negro, né, do afro, mas eu, ao mesmo tempo acho que a escola não precisa ficar presa só nesse tipo de temática. Vamos ver aí como vai ser os próximos anos. E destaque também aqui, né, o terceiro grande enredo do ano, pelo menos do meu ponto de vista, da Rosas de Ouro, um enredo simples, né, diferente da Tucuruvi e da Gaviões, que são enredos mais densos, né, mais etnográficos. A Rosas de Ouro vai para o oposto, né, vai para uma temática mais histórica, vai para um aspecto mais de identificação fácil com o público. Acho que isso ficou também muito visível, e isso gerou um enredo muito bem construído, tanto pelo Roberto, tanto pelo Fábio, e isso gerou automaticamente uma temática, né, de enredo muito bem feita. Então esses são os 3 grandes enredos do meu ponto de vista, 3 narrativas muito bem feitas, o processo de criação e narrativa também é muito bem posto, né, muito bem elaborado na pista, geraram bons sambas que contam estes enredos, alegorias e fantasias que no conjunto conseguem, por meio das texturas, das cores, dos signos, contar essas histórias. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que isso é que gera
um grande enredo. A gente tem vários outros enredos aqui que poderiam estar aqui, mas acho que os 3 grandes destaques no Carnaval de São Paulo são os 3, né? Tucuruvi, Gaviões e Rosas de Ouro. Vamos à explicação aí do nosso prêmio Teresa Santos, né? Que é o prêmio de narrativa. Teresa Santos, umas grandes criadoras, né? Uma das grandes pensadoras do Carnaval brasileiro, principalmente em São Paulo. E a Teresa Santos, ela prezava muito, né, a questão do narrativo, né, de como o desfile ele tem que contar algo, né, ele tem que ter uma história, né, a ser contada. E nesse sentido, acho que a Mocidade Alegre foi o grande questão aqui narrativa no escrito, a sinopse escrita, né, da Mocidade Alegre muito bem feita, muito bem construída pelo Leonardo e com a supervisão claramente ali do Caio, mas é um enredo muito bem construído, muito bem pesquisado, muito denso, muito bem elaborado, muito bem construído mesmo no seu aspecto de escrita. E por que eu digo isso, né? Porque o enredo que ele é muito bem escrito, não automaticamente ele vai gerar um bom desfile. Mas eu acho que aqui no caso da Mocidade Alegre, além de ter gerado um ótimo desfile, que no meu entender, se não fossem os problemas durante a pista, era um desfile campeão desse ano, eu acho que a Mocidade Alegre tem, né, uma narrativa escrita muito bem feita, e não é deste ano, né? Acho que esse casamento, né, de você ter um enredista que tem uma preocupação muito grande com pesquisa, com auxílio ao carnavalesco, né, de gerar de fato, né, uma identidade para o enredo, eu acho que isso tem dado certo na Mocidade Alegre. E eu acho que essa preocupação com o enredo nos últimos anos é o que tem dado à Mocidade Alegre esse fôlego novo numa escola que durante anos, né, sempre se propõe a fazer mudanças no seu estilo de desfile. E nesse sentido, o enredo sobre as bolsas de Mandinga foi muito bem pesquisado, muito bem defendido na sua parte escrita. E, infelizmente, né, o público não tem esse acesso, mas fiquem sabendo que é um dos melhores enredos escritos do Carnaval de São Paulo. Junto deles, acho que você vem com a Estrela do Terceiro Milênio, um trabalho de pesquisa também muito bem construído. Você tem ali a obra do James Green como o centro, né, o grande pilar do enredo da Estrela do Terceiro Milênio, mas ele não é o único, né? Você tem ali um trabalho de outros autores, outras referências para que o enredo sobre a luta LGBT ganhasse vida, ganhasse corpo. Eu acho que nesse aspecto, a Estrela do Terceiro Milênio também fez uma apresentação impecável no quesito, quanto ao aspecto escrito mesmo da coisa. E a Rosa de Ouro, que também, né, tem ali, no meu ponto de vista, a melhor pasta do Carnaval de São Paulo deste ano, que infelizmente o público não tem acesso, mas fiquem sabendo que a Rosa de Ouro tem ali um trabalho de defesa muito bem feito. Se não tem essa profundidade de pesquisa da Tucuruvi, da Mocidade, da Gaviões, da Estrela do Terceiro Milênio, né, não tem essa profundidade, né, em sentido de autores, né, de obras, o Enredo da Rosa de Ouro acerta, né, de contar muito bem feito para qualquer pessoa, para um acadêmico, para uma pessoa que não é da área acadêmica, entenderem o enredo e lendo, né, de qualquer perspectiva de formação, você consegue compreender qual era a proposta tanto das alegorias, das fantasias, do samba e assim por diante da Rosa de Ouro. Então acho que nesse sentido o nosso prêmio aí, Teresa Santos, premia essas 3 escolas, né, Mocidade, a Estrela e a Rosa de Ouro, Mocidade aí que conquista, né, este prêmio simbólico aqui do nosso podcast. O nosso próximo prêmio é exatamente o prêmio Talismã de Originalidade, Talismã que já foi, inclusive, episódio aqui do nosso podcast, né? Teresa Santos já tem episódio, o Edson já tem, o Talismã já tem, o Tito já tem, o Augusto de Oliveira já tem, o Jangada vai ter em breve e o J. Muniz também vai ter em breve. O Babu Energia, aguardemos aí, a gente vai ter muito tempo ainda do Babu Energia nas nossas vidas, então aguardemos aí os próximos, todos os prêmios do Sampa Samba são de pessoas que já foram tema aqui do nosso podcast. Talismã, um dos principais carnavalescos de São Paulo, prezava sempre pela originalidade, então por isso que o prêmio de originalidade tem o nome de Talismã.
A originalidade fica aqui com a Tucuruvi. Acho que não tem nem como outra escola ser premiada, né, ou ter essa alcunha de enredo original. Eu acho que a escola conseguiu trazer elementos bastante interessantes para dar vida ao enredo sobre o manto tupinambá. E eu acho que ao longo do desfile a gente foi percebendo que o manto ele não ficou repetitivo. E para isso acontecer, a escola prezou pela originalidade nos materiais, nas cores, na estrutura, né, nas formas de tudo, como tudo foi construído. As cores contam de si, né, o começo azul, gélido, meio misterioso, né, esse sonho que não é palpável, né, ele não se materializa, então ele só fica nesse onírico, nessa poeira. E conforme o tecido vai acontecendo, o tecido vai ganhando cores, vai ganhando novos materiais, vai aquecendo até ficar aquele laranja, né? O tom vermelhão mesmo, para ter aí o manto entregue à nossa população. Então, nesse aspecto, a Tucuruvi, originalíssimo tecido, um tecido carnavalesco mesmo, né? Acho que é um tecido para ser estudado para os próximos anos, e acho que é um enredo, deveria ser, na verdade, um tecido referência para as próximas agremiações aí do Carnaval de São Paulo. A gente coloca aqui também como originalidade a Dom Bosco, e acho que, né, o último desfile que passou do AMB enquanto competição, mas é um desfile extremamente agradável, extremamente de bom gosto do Fábio. É um desfile que não era um enredo assim, inédito, né? O circo não é inédito, mas a forma como esse circo passou na avenida foi bastante interessante, né? Não ficou naquele clichê, né, de falar só de palhaços, né, de ficar só naquela questão do que tem no circo. Acho que não foi esse o grande ponto, e acho que esse é o grande acerto, mas o mistério que o circo gera, né? E, de certa forma, homenagear a escola, né, homenagear o grande projeto do Grupo Dom Bosco, do Salesiano Dom Bosco, que é exatamente o ciclo social, que é um grande projeto do Padre Rosalvino e do projeto, né, da obra que está ali em Itaquera há muito tempo. Então, nesse sentido, a escola conseguiu falar de ciclo de uma forma original, com orçamento apertado, e isso gerou um desfile, do meu ponto de vista, extremamente interessante. E principalmente nas alas, né? As alas do desfile da Dom Bosco são muito bonitas, né? Eu diria até que são melhores que até algumas do grupo especial. E é aqui um belíssimo trabalho do Fábio. E aqui já fazendo uma propaganda, acho que o Fábio poderia estar numa escola do grupo especial. Basta a escola do grupo especial ter coragem de sair da mesmice, né? O Fábio aqui é um belo exemplo disso. E eu acho que a Gaviões é fiel, né? Acho que o enredo era difícil, como já disse aqui anteriormente, mas tem uma questão, né? A escola só poderia fazer máscaras, né? Cada ala ali uma máscara, a máscara envolve o componente, as alegorias também tem várias máscaras, isso geral de certa forma óbvio, mas eu acho que a Gaviões prezou mais pela originalidade, né, das formas, das fantasias, nas cores empregadas, então os setores, né, que tinham ali temáticas, né, gerais dessas máscaras foram muito bem apresentadas, e eu acho que as alegorias serem um ponto final do setor gerou também uma originalidade maior do que ser somente reprodução da arte, né, de máscaras do continente africano. Então, nesse sentido, acho que essas três escolas se destacam nesse quesito, nesse subtema, né, originalidade, e parabéns aí a todos os carnavalescos, artistas, principalmente os ferreiros, né, artesãos, que fazem todo o trabalho acontecer no Distrito de Escola de Samba. No próximo prêmio aqui do Prêmio Sampa Samba, exatamente o prêmio Titarantes de execução. Titarantes aí, também já é episódio aqui do nosso podcast, que tem um trabalho de execução de desfiles muito bem feitos, né? Boa parte dos títulos de Titarantes é exatamente porque ele era um carnavalesco que prezava para o desfile ter sentido. E nesse sentido, né, sem querer ser redundante, eu acho que a grande execução é da Rosa de Ouro, tanto o projeto só escrito, né, lá anterior, antes de tudo acontecer, já era bom. O samba, que muita gente criticava, né, muita gente não colocava muita fé, eu sempre acreditei que ele tinha esse potencial, porque ele é extremamente competente. E a pista, né, o dia, foi uma obra a ser sempre lembrada, né? Acho que a Rosa de Ouro fez uma execução de enredo
das melhores do carnaval deste ano, e acho que é a grande execução, de fato, do grupo especial. E o que é execução, né? Você pode estar se perguntando, né? Execução é exatamente quando todo o projeto ele se materializa. E quanto mais próximo dessa materialização, melhor ou mais bem avaliado aqui dentro do nosso prêmio ele se torna. Então, acho que o Dicile, que ele, do começo, lá em 2024 para 2025, né, nesse pré-carnaval como um todo, é a melhor execução de Dicile, né? A melhor execução de enredo do Carnaval de São Paulo. Depois eu destaco aqui duas escolas que não são do especial, são do acesso, que eu acho que também fizeram um belíssimo aproveitamento da execução do Dicile, que é exatamente a Independente Tricolor. Muita gente tem ali questões com o enredo, né? Ou com o Dicile, né? Acho um pouco moroso, mas eu acho que a execução foi muito bem feita. Eu acho que todos os elementos que a escola lá atrás defendia apareceram no Dicile, tudo bem encaixado, tudo bem executado, o samba também refletia muito bem a pista, então acho que isso é uma execução muito boa do enredo. Assim como a Mocidade Unida da Moca, que eu ainda tenho muitos problemas com esse enredo, mas acho que a execução dele, para o que a escola propunha e para o que a escola esperava, também aconteceu de forma boa, né? Então acho que no tema execução, são os 3 grandes desfiles deste ano aqui do Carnaval de São Paulo. Aí você pode estar se perguntando, por que a Tucuruvi não está aqui, né? Eu acho que a Tucuruvi fica um pouquinho atrás em execução, por causa que a conexão de alguns elementos durante o desfile ficaram um pouco ruins. Mas poderia estar aqui também, tá? Só para alguém, caso alguém esteja se questionando aqui. Vamos então agora ao nosso prêmio Augusto de Oliveira de Criatividade, Augusto que também é episódio aqui do Sampa Samba. Sempre, né? A criatividade, falou em criatividade, é exatamente Augusto de Oliveira. E acho que não tem como dizer, né? Assim como a originalidade naquele enredo que preza por questões autorais, eu acho que a criatividade foi o grande ponto da Tucuruvi para fazer um desfile de 4 alegorias, mais de 15 fantasias, vários setores, sobre um artefato histórico que, de certa forma, não tem muita coisa para ser falada, né? A gente pode falar do manto tupinambá em pouquíssimas aulas, mas aí entra a criatividade do carnavalesco, a criatividade do enredo, a forma como ele foi montado, que eu acho que faz com que o enredo da Tucuruvi, além de ser original, ser também bastante criativo nesse aspecto. Então, acho que por isso que a Tucuruvi entra aqui, e principalmente no uso dos materiais, que podem parecer baratos, né, ou não serem luxuosos para o grande público, mas é muito mais difícil fazer um desfile desse que a Tucuruvi fez do que o desfile do Império de Casa Verde, né? O desfile do Império de Casa Verde é fácil de ser feito, só basta ter dinheiro, né? O da Tucuruvi é muito mais difícil, né? Porque ele é artesanal, né? Ele tem toda essa criatividade por trás e ele tem esse toque, né, de certa forma, autoral mesmo, coisa que o Império de Casa Verde não tem, né? Passa longe há muito tempo, inclusive. Outros enredos que foram criativos, acho que é Tom Bosco, né? Acho que a originalidade caminha junto com a criatividade, né? Acho que são duas questões aqui semelhantes, mas acho que a forma como tudo foi posto, principalmente, repito, nas fantasias do Tom Bosco, no processo narrativo do desfile, faz com que ele tenha essa alcunha de ser bastante criativo nas formas. Assim como a Estrela do Terceiro Milênio, que é um enredo que poderia ser extremamente caricato demais, ou ser extremamente clichê, mas eu acho que a aposta da escola, né, a criatividade, né, nas cores, nas formas, foi bastante interessante, e por isso que entra aqui junto com, né, no aspecto aqui dos 3 primeiros aqui no nosso prêmio Augusto de Oliveira de Criatividade. Já no prêmio que estreou esse ano aqui no nosso podcast e vai continuar nos próximos anos, é o prêmio Gengada. Gengada, que vai ter episódio esse ano aqui, já nessa temporada no nosso podcast. Gengada é um dos grandes compositores do Carnaval de São Paulo. E o Gengada sempre fez enredos, sambas, né? E que você ouvia o samba e entendia o enredo, né? E por isso que ele é o nome do nosso prêmio de quando o samba conta bem o enredo, ou quando o enredo está no samba. E acho que aqui a Estrela do Streamland foi a grande campeã. Eu acho que você conseguia entender a pista ouvindo o samba, né? Eu acho que quando você ouve, né, ou canta
que você vê que está passando o setor, está passando a alegoria, está passando a fantasia, acho que isso é muito bem, acho que isso é um mérito, né, dos compositores, claro, mas também da sinopse, que foi escrita muito bem, feita para que isso acontecesse. E eu digo isso, e eu já digo aqui, faço aqui uma crítica, tá? Porque tem gente que faz isso, tem sinopses de São Paulo que são péssimas, geram sambas horrorosos, e isso fica perceptível na pista, né? A pessoa não entende o enredo, a pessoa não entende o samba. E isso para mim é um erro que é evitável, né? Porque tem dois quesitos que se tem dois quesitos que são fáceis de não perder ponto, é enredo e samba enredo. E quando a escola escolhe um enredo ruim, uma sinopse ruim, um samba ruim, era para ser evitado. Então, nesse sentido, acho que a Estrela do Terceiro Milênio apostou num samba mais manifesto, que, de certa forma, refletiu-se na toda a sinopse, né, todo o desenvolvimento como um todo. Entra aqui também a camisa verde e branco, né, como a segunda grande executora, né, nesse tema, exatamente porque o enredo da camisa, né, o desfile, estava a todo momento ali no samba, né? Então, o samba, os compositores, né? E o Clark Mangabeira, que, né, é um dos enredistas da sinopse, fizeram muito bem o trabalho, né? Na época, o Caio Rodrigues também estava na equipe, e um trabalho muito bem executado da camisa verde e branco. Eu acho que é um dos bons sambas do ano, e acho que ele contribuiu para que quem estivesse na arquibancada conseguisse compreender todas as alegorias, todas as fantasias que passaram na nossa frente. E por último, aqui e o terceiro, né, destaque aqui, né, menção honrosa aqui do Prêmio Jangada, né, de enredo no samba, é a Barroca Zona Sul. Eu acho que o Desfile solucionou problemas que tinha no enredo, mas não o suficiente. Mas o suficiente para ser o grande destaque nesse sentido, né? O samba é um samba muito bom, e eu acho que o samba, a gente tem três grandes sambas do ano, né? Principalmente dois, né? Da Camisa e da Barroca. E eu acho que aí é que é o oposto, né? Quando o samba é muito bom, você adapta a sua sinopse a ele. Acho que foi isso que aconteceu tanto com a Camisa quanto com a Barroca Zona Sul. E acho que isso deu, né, um trabalho, né, um resultado muito bem feito ao longo do desfile, né? Como um todo. E o último prêmio aqui do nosso Carnaval de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, é o prêmio Babu Energia, né, que também é um prêmio novo aqui no nosso podcast, que é o prêmio Babu Energia de Comunicação, ou seja, a escola que se comunicou melhor com o público. Eu acho que nesse sentido a Dom Bosco, embora não tivesse quase ninguém no São Paulo na hora que a Dom Bosco estava desfilando, que é uma grande vergonha para quem assiste Carnaval de São Paulo, né? Você vai assistir, mas não fica até o final. Mas acho que a Dom Bosco soube fazer um desfile agradável ao público. Acho que quem estava ali conseguiu ser tocado pelo desfile. Um desfile lírico, onírico, bastante lúdico. Eu diria até que um desfile com uma pegada dos anos 80 e 90, né? Acho que a escola jogou para o seu componente, que também foi muito bem ao longo do desfile, fez um desfile de execução muito boa na comunicação, né? Essa comunicação do público, né? A gente entender o desfile de forma fácil. Entra aqui também a Estrela do Terceiro Milênio, acho que quem estava ali na pista entendeu super bem as críticas, né? As ironias, as exaltações, as emoções que a Estrela do Terceiro Milênio queria passar na pista. Eu acho que isso ficou bastante perceptível, né? Então foi um enredo de bastante comunicação, ou seja, o público conseguiu entender muito bem o que estava passando, assim como a Rosa de Ouro. Eu acho que não tem nem o que dizer, né? Acho que o público como um todo entendeu a proposta do enredo, e acho que a escola soube comunicar isso de forma muito bem feita. E aí, de novo, né? Se você tem uma sinopse bem feita, automaticamente vai ter um samba bem feito, que automaticamente vai ter uma comunicação bem feita com o público. Não entra aqui, por exemplo, Curvi e Gaviões, porque eu acho que eram sambas muito densos, enredos, né, que de certa forma foram muito densos, que eu acho que não se comunicaram com o público, mas isso não quer dizer que o público não entendeu o desfile, mas acho que em termos de comunicação, acho que esses três aqui são destaques neste ano. E o último prêmio aqui, que não foi ao Instagram, mas fica aqui a menção, né, que eu esqueci na hora ali de colocar, que é o prêmio J. Muniz, tá? Um prêmio que, de certa forma, é novo aqui no nosso podcast, que homenageia o grande pesquisador do Carnaval de Santos, o J. Muniz, e
A campeã dele é a X9, campeã também do Carnaval de Santos. Acho que é um enredo muito bem construído, né, pelo Amaury. Um desfile que tinha ali toques de emoção, toques de veneração, uma dificuldade, né, porque você faz um enredo sobre Nossa Senhora Aparecida, mas que ela não é o centro do desfile, mas sim a fé do componente, a fé do peregrino. Eu acho que isso é muito bem feito, foi muito bem construído, tanto nas fantasias, nas alegorias, na comissão de frente, na comunicação do todo, né, originalidade, criatividade. Acho que a X9 foi muito bem nesse ponto. O segundo grande enredo do ano, do meu ponto de vista, é da Padre Paulo. Acho que ela soube muito bem contar a sua história e também ter uma comunicação muito grande com o público ao longo de todo o desfile. E acho que o terceiro grande enredo do ano é da Unida dos Morros. O desfile é um enredo bastante esperado, né, pelo público, né, foi bastante esperado e que gerou uma apresentação bastante competente da escola dos morros, né? Porque não é só um, né? A escola representa quase todos os morros de Santos, né? E acho que o enredo sobre a TV Cultura foi muito bem construído pelo Igor, tanto em alegorias, fantasias, né? Tudo bem, muito bem contado, tudo bem estruturado, embora acho que pecou um pouco, né, no excesso de reprodução de alguns assuntos, né? Mas tudo bem construído, tudo bem elaborado. Então fica assim o nosso prêmio Sampa Samba de enredo deste ano. A grande campeã, portanto, é a Tucuruvi. A segunda, né, campeã ali, né? A segunda colocação, o segundo grande enredo deste ano fica aí para a Roda de Ouro. O terceiro grande enredo aqui do nosso podcast é a Estrela do Terceiro Milênio. Logo em seguida, a Gaviões da Fiel. Depois a Dom Bosco. E lá empatado, né? Todo mundo ali ou com um prêmio ou com uma menção honrosa. Camisa, Mocidade, Camisa, Barroca, Independente e Mocidade Unida da Moca. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. A gente voltou aí, portanto, a fazer os nossos episódios. Esse episódio aqui é um pouco mais de exaltação mesmo, tá? Aqui a gente não faz nenhuma grande análise, porque a análise de enredo a gente já fez há muito tempo. Aqui a gente só está explicando por que o prêmio Sampa Samba, né, o que os enredos contaram. Como eu disse lá no começo, acho que os enredos deram uma grande melhora, um grande salto. Não está ainda, acho que, num ponto em que todas as escolas estão no mesmo nível, mas acho que a gente está num caminho de todas elas terem esse mesmo nível. Eu acho que os desfiles da Gaviões, da Tucuruvi, da Rosas, da Mocidade Alegre, são alertas de que existem possibilidades dos enredos contarem algo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esses 4 grandes desfiles, junto com o 13º Milênio, são os 5 grandes enredos do grupo especial deste ano. Eu acho que nenhuma conseguiu chegar. As outras que sobraram, né, as outras 9, eu acho que elas não chegaram perto dessas 5. Eu acho que parabéns às 5, inclusive, né? Assim como a Mocidade de Ilha da Moca, Dom Bosco, que fizeram trabalhos excelentes no grupo de acesso. Eu diria até que as duas, né, tanto a Dom Bosco quanto a Mocidade de Ilha da Moca, um passo à frente das outras. E destaca aqui também a São Lucas, né, que não apareceu aqui, mas a São Lucas fez um desfile digníssimo, eu diria, que poderia, né, até mesmo com um pouco mais de orçamento, até mesmo com um pouco mais de recursos, estar ali, né, brigando, né, para ficar no grupo de acesso 1 mesmo, né? Acho que foi um grande enredo, bom desenvolvimento lá da escola da Unidos de São Lucas. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem a gente vem para falar que o Carnaval é arte. Esse episódio que a gente faz aqui aí sim, ele é sempre um pouco longo, né? Mas esse ano a gente vai tentar fazer ele rápido. Que a gente vai falar aqui dos grandes destaques na produção artística do Carnaval de São Paulo, né? A gente já, de certa forma, já deu aqui alguns spoilers, mas a gente vai aqui lentamente, com calma, exaltar aqui casais, comissões, aderecistas, pessoas que construíram o Carnaval de São Paulo de 2025. Então, essa próxima semana a gente vai falar do Carnaval e Arte em São Paulo. E a gente encerra aí sim, passa a régua no Carnaval de 2025 com a arte caiçara de Carnaval, que a gente vai falar de Santos especificamente. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. Não deixe de curtir o Sampa Samba nas plataformas de áudio. E é isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau e feliz 2026 para todo mundo. Até mais. Tchau.